Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram a respeito das lâmpadas para desinfecção com ultravioleta. A pergunta é a seguinte: qual é a energia que é necessária para reduzir o número de Escherichia coli para 10 na 2, ok? Então, a pessoa quer fazer uma desinfecção, tem lá um determinado número de bactérias iniciais e ele precisa sair no final com a quantidade de bactérias de 10 na 2. Qual é a energia necessária? Vamos fazer um comparativo assim para quem nunca trabalhou com desinfecção ultravioleta, vamos pensar com cloro, que talvez seja mais fácil. Fazer essa pergunta é a mesma coisa que perguntar assim, quanto de cloro eu preciso dosar para sair com 10 na 2, né? Número de bactérias. Aí, para quem já trabalhou com cloro, que eu acho que já é mais familiar, né? Vai pensar assim, tá bom, mas o cloro, qual cloro? Eu tenho cloro, né? Eu tenho uma solução de cloro lá a 2,5%, eu posso ter uma solução de cloro a 12,5%, eu posso ter cloro gás. Como é? Que tipo de água que eu tenho? É uma água, né, que tem muita matéria orgânica ou... Então, a mesma coisa se aplica para desinfecção com ultravioleta. Eu tenho vários tipos de lâmpadas, ok? E os fornecedores precisam dizer assim, qual é a potência daquela lâmpada, como que ela funciona. E eu também vou precisar, em ultravioleta, uma dose, certo? Que nem a gente tem para o cloro, eu preciso fazer uma dosagem lá de tantos miligramas por litro e eu vou ter que deixar um determinado tempo de contato para que eu tenha uma desinfecção lá no final. A mesma coisa acontece com ultravioleta. A lâmpada, ela tem uma intensidade e essa intensidade, ela é dada em watts por metro quadrado. Então, eu tenho vários tipos de lâmpadas que vão me fornecer esses watts por metro quadrado de forma diferente, né? E aí, eu tenho também um tempo de retenção hidráulico, é o tempo que a minha água está em contato com a lâmpada, com esta radiação. Isso é um processo físico, ok? E aí, olha só, para responder essa pergunta, não tem como, não tem assim, eu preciso tantos quilowatts para chegar em 10 na 2. A mesma coisa que o cloro, né? Seria a mesma coisa que eu dizer, eu preciso de 1 litro de cloro. Não tem como responder isso, não tem como fazer essa analogia. O que essa pessoa queria fazer era uma simplificação. Né? Quantos quilowatts eu preciso para desinfetar aquilo? Então, para ter esta dose de ultravioleta, né, a gente precisa saber a intensidade da lâmpada e a gente precisa saber qual é o tempo de retenção que o meu fluido vai estar em contato com a lâmpada. Então, isso significa que eu preciso saber a vazão, não é para qualquer vazão, certo? E tem outra coisa muito importante, a gente também precisa saber as características da água do efluente, principalmente para ultravioleta, tem várias coisas que podem interferir. A principal delas é a transmitância em UV. Então, se eu tenho um líquido, um efluente, por exemplo, que tem uma transmitância muito pequena, isso aí vai me causar um problema, eu não vou conseguir atingir uma desinfecção adequada. Então, se eu tenho uma transmitância muito adequada, grande, né, tá excelente, aquilo ali vai funcionar. O que significa quando a transmitância é muito pequena? Significa que eu tenho compostos na água que eles vão absorver aquela radiação UV. A gente também pode fazer uma analogia com o cloro aqui. Eu tenho aquela demanda de cloro, certo? Eu tenho vários compostos, eu tenho ali presente, que vão exercer uma demanda. Então, primeiro o cloro vai reagir com aqueles compostos, por exemplo, amônia, certo? Eu vou formar as cloraminas. Então, quando o cloro está agindo com aquilo ali, reagindo, significa que eu tenho menos cloro disponível para desinfecção. A mesma coisa me diz a transmitância em UV. Se eu tiver muitos compostos ali que vão absorver a radiação, significa que eu tenho menos radiação disponível para a desinfecção. Acho que é uma analogia que dá bem para entender, né? Seria como uma demanda de UV. Então, eu preciso conhecer isso. Se eu tenho lá um percentual de transmitância muito pequeno, a minha desinfecção com UV não vai funcionar. Então, isso é uma das coisas que se precisa saber. Então, vale para qualquer processo de desinfecção. Não adianta só eu dizer, né? Quantos litros de cloro eu preciso, quantos watts lá de lâmpada UV eu preciso. Não tem como saber isso. Realmente precisa fazer sempre uma caracterização. E outra coisa, quanto de organismos, se eu estou medindo lá coliformes fecais, eu quero baixar para 10 na 2.
Mas quanto é o meu valor inicial? É 10 na 5? É 10 na 3? Porque uma coisa é eu baixar de 10 na 3 para 10 na 2. Outra coisa é se eu tenho lá 10 na 5 e quero baixar para 10 na 2. Meu log de inativação é diferente, então precisa saber isso. E todas as características físico-químicas da água. Para ultravioleta, se eu tenho compostos de ferro, isso aí vai ser bem complicado. Se eu tenho outros compostos que podem, né, acabar causando incrustações na lâmpada, também isso vai ser complicado. E na lâmpada ultravioleta tem um fator também a lâmpada vai desgastando. Então, conforme ela vai desgastando, a radiação vai reduzindo. Então, eu preciso considerar isso, aquele tempo de vida útil, mas saber que lá mais para o final da vida útil, ela já não está emitindo da mesma maneira de que quando ela era nova. Então, tem vários fatores a serem considerados, não tem como fazer uma simplificação, certo? E se você tem alguma contribuição ou tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.